da ficção científica anterior à ufologia. Final do século XIX e início do século XX. Vocês têm aqui um exemplar do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que foi publicado em 1898. 30 anos depois foi transformado em uma versão radiofônica e alguns anos depois foi para as telas do cinema. Observem o cartaz de um filme de 1957. Observem bem o boneco, né, o personagem do filme. E agora vocês verão, por exemplo, o modelo do suposto alienígena que teria sido visto em Varginha. Me chamou a atenção foi a conformação do crânio e a formação das mãos em relação, por exemplo, a este cartaz. Esse é só um detalhe que me ocorreu quando eu montei esta imagem. A partir daí, o ícone da ficção científica foi exatamente as criaturinhas com o cérebro avantajado. Menores ou maiores, não importa, mas esta imagem tornou-se o estereótipo, né, do alienígena, invasor, dominador da raça terrestre. Mas, Carlos Reis, tá, tudo bem, o que tem isso a ver com ufologia? De novo, vem a pergunta. Vamos ver 3 exemplos clássicos da ufologia dos fatos e da casuística ufológica. Um caso ocorrido no território americano, a criatura que foi avistada por um policial americano, Herbert Hoover, em 1967. Esse é o retrato falado da criatura que ele descreveu. Aqui vocês têm um segmento de um filme da ficção científica do ano de 1966, um ano antes. Vocês notem a semelhança que há entre os personagens do filme e a criatura avistada pelo patrulheiro. Vocês dirão que é apenas uma coincidência? Não. Este é o personagem central do filme. Já deixa de ser uma coincidência. Passa a ser uma semelhança muito estranha. Segundo exemplo, eu não vou evidentemente entrar em detalhes, não vou estudar, vou apenas comentar alguns casos. 1980, caso Logmore. Mais uma vez, a descrição feita pela testemunha, e aqui o personagem da série americana que fez muito sucesso, também no Brasil, Quinta Dimensão. Um caso de 1964, um filme de 1964, que se repetia continuamente na televisão americana. E por fim, o terceiro caso, nós tomamos como exemplo, o famoso caso que vocês conhecem, Barney e Beth Hill, um casal americano, que teve um contato com os sítios levados pela nave, e aqui nós temos a descrição feita pelo casal, ocorrida em 1961. E aqui nós temos, ao lado, a criatura da ficção científica, um ano antes. Seria novamente uma mera coincidência? Não. Realmente as semelhanças são muito grandes. Só que não estamos nos referindo apenas à morfologia dos seres. A ufologia se apropriou de tudo o que a ficção científica contém. Não há nenhum caso ufológico que não contém elementos pertencentes à ficção científica. Então nós temos o nome dos seres da ficção científica acoplados, adaptados à ufologia, a vestimenta, o ambiente, o interior da nave, a forma de sequestro, a forma de evolução, raios paralisantes, amnésia, enfim. Há um arsenal inesgotável que, partindo da imaginação dos escritores de ficção científica, que a ufologia se apropriou totalmente. Então, esse é o ponto que foi minuciosamente desmembrado ao longo da obra, em que fala da ficção científica ligada à ufologia. Outro detalhe, percebam aqui mais algumas revistas e livros da época, 1930, 1940, mais ou menos. Vocês têm aqui um exemplar de janeiro ou fevereiro, não lembro bem, de 1947, muito antes do caso Roswell, cerca de 6 ou 7 meses antes do caso Roswell. Mas aquela criaturinha, novamente, os verdinhos cabeçudos, já estavam fazendo parte da literatura ficcional daquela época. O que me chama a atenção, por exemplo, é esta outra revista, de janeiro de 1938, não sei se é possível ler aqui em cima, e os senhores vão notar um facho de luz saindo da nave em direção à criatura humana ali, colocada ao lado. Isso em 1938 já estava fazendo parte também dessa literatura ficcional. Mas a literatura ufológica é absolutamente farta, rica, em inúmeros casos em que a luz vem do alto e me leva para os céus. Nem sempre a nave é avistada, mas um foco de luz que atinge a pessoa, e essa pessoa é erguida, é elevada, é abduzida, é contactada e por aí vai. Eu uso uma terminologia religiosa. Uma luz que vem do alto e me carrega para os céus. Bom, não é uma afirmação gratuita. Isso já foi dito
ao longo da história por diversas vezes. A imagem é até bastante semelhante, mas não para aí. A ufologia, nesse ponto, ela se funde novamente com a religião. E isso, indo a extremos, pode se manifestar de três formas distintas. Ou a ufologia, a religião, cede o seu lugar para a ufologia, ou seja, a ufologia passa a ser um culto. Ou, ainda mais extremo, o Cristo passa a ser confundido com o alienígena. Algum tempo atrás, algumas pessoas disseram que Cristo voltaria no comando de uma frota de naves interestelares. Ou, o que é pior, quando a pessoa adota a ufologia como a sua religião e defende com fanatismo, com fundamentalismo absolutamente exacerbado. E por que isso acontece? Novamente, nós temos que recorrer aos estudos da psicologia, e Jung já dizia isso há algum tempo atrás. O impulso religioso é uma das forças psíquicas fundamentais do homem. Guarde bem essa frase, ela vai voltar mais no início da nossa apresentação, mas ela é muito importante nesse sentido. O que acontece então quando a ufologia assume o papel de uma religião substituta? Tem que haver um líder, tem que haver alguém que dite as ordens, que dê as missões a essas pessoas que foram contactadas como induzidas. Essas imagens que vocês estão vendo são retratos falados, são desenhos feitos e testemunhos de pessoas que tiveram as suas experiências e mais tarde acabaram escrevendo livros. Essas imagens que vocês estão vendo, na verdade você já viu em algum lugar, não nos livros de ufologia. Prestem bem atenção porque você já viu isso em algum lugar. Só que o figurino é outro, a roupagem é outra, as circunstâncias são outras. Mas o simbolismo, as feições, a estampa, a ideia, o conceito, ele permanece inalterado o tempo todo. O que foi que os contactados e abduzidos fizeram com as suas experiências? Passaram para os livros, tornaram-se arautos de uma nova missão. Aqueles seres pequenos, dominadores, invasores, que queriam dominar a Terra, passaram a ser seres angelicais, protetores, que viriam aqui à Terra para nos proteger. E para nos proteger de nós mesmos, segundo alguns, ou para proteger a Terra. Porque caso houvesse uma hecatombe, uma catástrofe, fim da Terra, explosão da Terra, isso abalaria o universo. Nós vimos agora há pouco, a Terra é um grão de areia, uma praia de Copacabana, absolutamente insignificante. Então, acontecendo qualquer coisa com a Terra, não vai acontecer coisa nenhuma com o universo, não vai abalar coisíssima nenhuma. Mas, novamente, por que essa missão? Por que este fato? O fenômeno UFO incorpora elementos do simbolismo religioso. Ufologia de um lado, religião do outro. Memorizem essa imagem. Então nós temos a transcendência das religiões, a transcendência que a ufologia carrega no seu bojo. Nós temos a onipresença dos deuses, a onipresença dos seres. Eles estão em toda parte, o tempo todo. A onisciência dos deuses, a onisciência dos comandantes interestelares. Eles sabem tudo a nosso respeito e estão esperando o momento certo para agir. E a redenção, que a própria religião se encarrega de divulgar e a própria ufologia o faz da mesma forma. Ou esses livros não seriam escritos. Qual é o sentido subjetivo da religião? Por que isso? Porque tanto a religião como a ufologia defendem esses três princípios. A crença no poder transcendente, ufologia, religião. O sentimento de dependência a esse poder, ufologia, religião. E a necessidade de ter contato com esse poder. Não preciso estender mais comentários a respeito disso. Já está muito claro, já está implícito no que isso significa. Muito bem, nós vamos para a ufologia, então, na nossa maneira de ver, de forma muito resumida, surgiu a partir daí. Mas como ela se mantém hoje? O que acontece com a ufologia hoje? Ela se alimenta por três vias. Pelos pesquisadores, pelas testemunhas, contactados, abduzidos, e pela mídia. A justiça se passa aqui agora. Não pela mídia